Paz e graça, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos, vão entrando, vão se acomodando. Aleluia. Aleluia, Senhor. Graça e paz, graça e paz. Vão entrando, se acomodando, pegando as suas Bíblias. Espero que já estejam todos com as Bíblias. Dei tempo, hoje começamos um pouquinho mais tarde. Peço já desculpas para quem estava à espera, mas estou a vir de uma viagem de uma cidade para aqui, então 3 horas de viagem. Então por isso é que atrasei um pouquinho. A paz, sejam todos bem-vindos. Vão entrando, vão enviando para outras pessoas. Eu também vou tentar enviar e vamos fazendo a nossa parte, né? Vamos abençoar a vida de outras pessoas também, que estejam a precisar também de ouvir uma palavra de fortalecimento. Amém? Sejam todos bem-vindos, graça e paz. Graça e paz a todos. Aleluia. Já enviei para umas 20 pessoas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos ler o capítulo 13. Hoje é o nosso 13º dia do mês de janeiro. 13º dia do ano de 2025. E vamos estar a ler o nosso 13º capítulo da Bíblia, do livro de Atos dos Apóstolos. Então, você que já está com a tua Bíblia aberta, vamos ler. Quem não tiver a Bíblia, não faz mal, é só ouvir, que a palavra de Deus diz que é de ouvir que a fé aumenta, né? É de ouvir a palavra do Senhor, amém? É ouvindo que nós fortalecemos a nossa fé, aumentamos a nossa fé. Estamos aqui para isso. Amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Acomodem-se. Vamos dar mais uns 2 minutinhos, que já estamos a começar tarde, mas não vamos nos esticar muito, porque esse capítulo é um pouquinho longo em relação ao capítulo de ontem, que lemos, né? Capítulo 12. Mas vamos aguardar, né? Amém? Como é que vocês estão? Me contem aqui como é que foi o vosso dia, vossa segunda-feira, início de semana. Estão todos bem, com a graça do Senhor? Espero que sim, espero que sim. Aleluia. Mais um minutinho e começamos. Amém? Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou recapitular um pouquinho do capítulo de ontem. Capítulo 12. Amém? Então, ontem lemos, né, que Pedro recebeu um milagre do Senhor. Aconteceu um milagre, tudo tranquilo, isso, boa. Amém. Não corre, né? Faz parte. Faz parte, corre. Amém. Então, ontem lemos, né, no capítulo 12, que Pedro teve um livramento. Pedro estava preso. E os anjos do Senhor, né? O Senhor enviou um anjo que libertou Pedro da cadeia, porque ele estava preso, né? Que é para ser julgado lá no meio do povo. E o fim seria triste se Deus não intervisse. Mas também lemos que houve uma intercessão da parte das pessoas que souberam da prisão de Pedro, né? Daqueles irmãos em Cristo, aquelas pessoas, os novos crentes, novos convertidos e os antigos também, os apóstolos, né? Então, eles interviram com uma oração. Então, vimos ontem que a oração é muito importante. A oração é uma arma eficaz, é uma arma que tem sucesso. Por quê? Porque ele não recebeu uma intervenção de homem. Até podia ser que ele recebesse uma intervenção de homem, mas era quase que impossível naquela época, ainda mais ele preso, né? E tinha muita guarita ali, que é para manter ele ali, né? Seguro, vamos assim dizer.
Então havia realmente necessidade de Deus intervir de uma forma extraordinária. E como é que Deus fez? Deus enviou um anjo. Fez com que Pedro passasse pelos seguranças. Ele tinha, vamos dizer assim, que havia os primeiros seguranças, ou seja, sem falar que ele estava algemado. Ele não estava só preso na cadeia, só ali fechado, não, ele estava algemado. As algemas se abriram. Ele passou pelos primeiros guardas, passou pelos os segundos guardas, o segundo controle. O anjo do Senhor levou ele para fora da cidade. Ou seja, nós sabemos que normalmente, né, naquele tempo as cidades eram fechadas com portões. Então havia também seguranças, né, nos portões. Então ele é levado até para fora da cidade, né? Quando ele já estava em segurança, o anjo deixou ele. Ou seja, e ele, tudo aconteceu, ele estava consciente do que estava acontecendo, mas meio sem perceber, né? Meio sem perceber se era sonho, se era realidade. Ele estava meio confuso. Só depois dele estar a salvo, vamos assim dizer, é que a ficha cai e ele vê, não, foi mesmo Deus. O que é que ele faz? Vai ter com aquelas pessoas, né, do grupo lá onde ele se juntava, e avisa, olha, eu fui solto, o Senhor mandou um anjo, aconteceu assim, 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 assim. Não façam alarido, não façam barulho, não deem bandeira, como nós dizemos em Angola, né? Não façam confusão, olha, é assim, assim. Eu só estou a falar que é para vos fortalecer, vos avisar que eu estou solto, fortalecer a vossa fé. Avisem também os outros que estão presos, né? E prontos, ou aqueles outros também estão a ser perseguidos, né? Porque essa perseguição era para todos, né? Todos aqueles que estavam a aceitar Jesus, né? Como nós lemos os do caminho, aquelas pessoas estavam a se converter, porque eles eram judeus, e os judeus, a maior parte deles não aceitou Jesus como sendo Senhor e Salvador. Os que aceitaram começaram a ser perseguidos. Então havia esse problema, né? Então o Herodes, que era o rei na altura, manda prender Pedro para dar uma lição para os outros, ou seja, para amedrontar de certa forma os outros que estavam, né, a seguir o caminho de Jesus. Mas também lemos que Herodes também foi morto. Foi morto por quê? Porque quando ele vai discursar para o povo, antes dele saber que Pedro, né, tinha sido solto, não, essa parte até ele já tinha sido do conhecimento dele que Pedro é solto, porque ele não manda matar os seguranças que estavam a fazer a guarda de Pedro. Mas depois ele vai dar uma palavra para o povo. E ele se achava Deus. Ele se achava Deus, ele queria se pôr numa posição de Deus. Ou seja, ele tinha uma posição de autoridade. E ele se considerava Deus. Deus pegou e fulminou. Deus pegou, matou ele, né? Mandou um... o que é que lemos? Dos estrangeiros, como... Tanto palavras... Deus mandou um anjo o feriu, né? A palavra de Deus diz que o anjo o feriu e ele morreu comido por vermes. Mas, entretanto, a palavra do Senhor continua a se expandir. A palavra do Senhor não parou. Cada perseguição só fazia com que mais pessoas, né, se convertessem. A palavra do Senhor ficava mais famosa. E as pessoas viam os milagres e as maravilhas que aconteciam, fazia com que outras pessoas, né, começassem a seguir, ou seja, mais seguidores vinham para Cristo. Isso é um resumo do capítulo de ontem, enquanto estamos aqui a esperar que mais pessoas entrem, mas vamos já dar início da nossa leitura do capítulo 13. Estamos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim: a missão de Barnabé e Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Em Chipre, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus,
que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Ou seja, ele ficou cego e aí, né, só a palpar, que é para poder que alguém lhe ajudasse a andar. O procônsul, vendo o que havia profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Em Antioquia da Pisídia, tem uns nomes assim um pouquinho coisa, né? De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfília. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Por que João Batista, né, é que diz essas palavras? Por que João Batista diz isso aos seus... Porque João Batista também tinha os seus seguidores, né? Aquelas pessoas que começaram a ver os feitos que ele estava a fazer, as maravilhas, os milagres e batismo e tudo. Então muitos acreditavam que ele era o Messias, que ele é que era filho de Deus. E ele aqui diz, nessa palavra, diz: Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou o que vocês pensam que eu sou. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Ele está falando de Jesus. Aquele que vem depois de mim, né? Aquele que vocês estão a pensar que eu sou, vem depois de mim. Aquele sim é Deus. Aquele sim vocês devem adorar. Aquele sim vocês devem, né, seguir
aquilo, o ensino dele, né? Tipo, claro que ele entrou como, ele vem antes de Jesus, abrindo o caminho para Jesus. Claro que ele falava era lícito, era para ser escutado, mas as pessoas estavam tipo que meio a adorar João Batista, né? E ele aí repreendeu, não sou eu, o que vem depois de mim, sim. Então continua assim no 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Ou seja, aqui está a dizer que a condenação de Jesus já era algo que era profetizado, já era esperado que fosse acontecer, porque os profetas que vieram antes de Jesus, que vieram 400, 600 anos antes de Jesus, já falavam da vinda do Messias, da morte, tudo o que ele iria passar. Então, já foi profetizado, já tinha sido dito. Ou seja, eles, israelitas, os judeus, já sabiam que o Filho de Deus viria e queria passar por tudo isso. Ainda assim, ele veio, andou com ele, eles viram os feitos, viram tudo, viram a morte que estava detalhada, estava lá dita, em pormenores no livro dos profetas. Ainda assim não o reconheceram como Senhor e Salvador. Alguns reconheceram. Atenção, nós às vezes quando falamos que os judeus não reconheceram, nós pegamos e generalizamos. Os israelitas não acreditam em Jesus. Não estamos a falar de todos, porque os apóstolos de Jesus eram judeus. Os apóstolos de Jesus eram israelitas, ou seja, todos aqueles que andaram com Jesus, né? Os apóstolos, mas os seguidores, porque eram muitos, não eram só os 12, eram muitos. Todos eles eram israelitas, eram judeus. Tinha pessoas de outros povos, mas a sua maioria eram. Então, aqui diz assim no 28, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Ou seja, não tinha nada que condenasse Jesus, ainda assim eles mandaram executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Há pessoas que pensam que Jesus morre numa sexta-feira, ressuscita no domingo e que depois já foi para o céu, já voltou para o lado do Pai. Não, Jesus ainda ficou, quando ele ressuscita, ele ainda fica aqui na terra 40 dias, ele ainda ficou com os apóstolos, continua a instruir, continua a dizer, né, o que vocês têm que fazer a partir de agora, vai ser assim, assim, assim. Continua a dar ensinamento, as instruções. 40 dias depois é que ele vai para perto do Pai. E depois de 10 dias da subida de Jesus, né, que completa os 50 dias depois da morte e ressurreição, quando Jesus sobe, 10 dias depois da subida de Jesus, o Espírito Santo vem e cai sobre os apóstolos e todos aqueles que no total davam os 120 que lemos, né, no início do livro de Atos. Então, 10 dias vem o Espírito Santo e o Espírito Santo está conosco até hoje. Até hoje, desde Atos 2 até os dias de hoje, de 2025, que estamos, 13, o Espírito Santo continua aqui conosco, ok? Então, no 31, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ou seja, Deus já tinha prometido nos antepassados, né, deles. Jesus mostrou, Jesus voltou. Os apóstolos continuaram a falar, olha, o mestre já veio, andou conosco, nós vimos. Eles são os testemunhos, né, que andaram com Jesus, viram tudo, todas as instruções e foram passando. Ou seja, a vida desses apóstolos foi passando a mensagem para a mensagem não morrer. Os apóstolos morreram, vieram outros apóstolos, né, outros discípulos, outros seguidores e foram passando a palavra em diante até os dias de hoje.
No 32 diz assim: nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, né? Que é o Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras. Jesus não entrou em decomposição. Ele morre, 3 dias depois ele ressuscita. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Isso são palavras de Davi. Davi já passou aqui na terra não sei quantos anos antes de Jesus. Mas Davi já falou essas palavras. Mais uma profecia que foi dita, foi cumprida quando Jesus morre e ressuscita antes do corpo entrar em decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, né? Em outras palavras, morreu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Corpo de Davi. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. O que isso significa? Que os pecados só são perdoados através de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Não tem outra forma, não tem outra fórmula, não tem outro segredo. Ah, não, se eu fizer não sei o que, não, se eu não sei o que. Não tem, é Jesus. É em nome de Jesus que os teus pecados, os meus pecados são perdoados. Se eu não pedir perdão em nome de Jesus, é a mesma coisa que nada. Não é em nome da Mara, não é em nome do João, não é em nome do Paulo, não é em nome de... É em nome de Jesus. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Vou ler de novo. Por meio dele, Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Tem que crer em Jesus. Só crendo em Jesus, nós pedimos perdão, porque se você não crê em Jesus, não vai acreditar que precisa de perdão. Então, todos nós aqui, todo mundo aqui na terra é pecador. Não existe perfeito, não existe título que dá perfeição. Ah, não, é presidente, é pecador. É padre, é pecador. É apóstolo, é pecador. É pastor, é pecador. É bispo, todo mundo na terra é pecador. Para ser perdoado o pecado de todos esses, todos nós, precisa de crer em Jesus. Precisa de crer em Jesus e pedir perdão em nome de Jesus. Porque não tem nome acima dele. Não tem nome acima dele para pedir perdão. Ok? Então aqui diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam. O que é perecer? Morrer. Pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, isso tudo que lemos até agora é o discurso, né, de Paulo e Barnabé na sinagoga, quando eles deram a palavra. Você não olha, tem uma palavra, então eles deram esse resumo todo até aqui. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Ou seja, naquele sábado estavam todos lá na sinagoga, deram a palavra para Paulo e Barnabé, eles explicam isso tudo, né? Da morte de Jesus, da vinda de Jesus que era profetizada, da morte de Jesus, que Jesus não iria entrar em decomposição, porque já Davi, não sei quantos anos atrás, já tinha dito isso, e ele não entra. E compara, né? Porque eles tinham, Davi foi rei em Israel, e foi considerado o rei mais respeitado de Israel.
Até hoje, até os dias de hoje, o rei Davi é uma figura muito importante, né, para a história de Israel. Então, aqueles falam, até Davi entrou em decomposição, mas aquele que veio em nome de Deus não entrou em decomposição porque Deus não permitiu e já tinha sido profetizado. Como eles gostaram daquilo que Paulo e Barnabé estavam a dizer, a contar a eles, né? Estavam a vir falar do amor de Cristo, as boas novas de Jesus. Então eles pedem para eles voltar. Olha, no próximo sábado venham mais contar coisas. Então no 43 diz assim: Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Quem são esses judeus? Esses judeus são aqueles que não acreditaram em Jesus. São aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. São aqueles que achavam que Messias, né, Jesus, era um enganador. Então eles eram contra o que Paulo e Barnabé falavam, porque não acreditavam, não queriam, estavam com o coração fechado, simplesmente não queriam acreditar. Mas os que ouviam e criam que Jesus era Senhor e Salvador, começaram a seguir, queriam aprender mais, queriam ouvir mais. E é isso que causa em nós até hoje. Quando tu começas a ouvir a palavra do Senhor, quando você começa a aprender as verdades que vêm de Cristo, você não quer parar, você quer comer mais, eu quero comer, eu quero mais esse alimento, eu quero ouvir mais, eu quero... E vai ser assim até Jesus voltar, até a consumação desse mundo. Quando você começar a se alimentar das coisas de Deus, você nunca mais vai querer parar. Você nunca mais será o mesmo, porque você vai ver transformação. As pessoas vão ver transformação em ti. E é impossível você continuar a mesma pessoa. Você vai ter sede e fome de Deus sempre. Por quê? Porque eu creio que quando nós estivermos lá no céu com o Senhor, nós vamos ficar ali sentados a ouvir Deus, a contar a história. Então Ele já está nos preparando aqui na terra para o que nós vamos receber no céu. Enfim, então diz assim, no 46, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente aos que estavam a blasfemar: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Isso aqui é o quê? Paulo e Barnabé foram destacados para passar a mensagem por gentios. Quem são os gentios? Nós já tínhamos falado sobre isso. Gentios somos nós, os não-judeus. A palavra primeiro era para os judeus, né, que era o povo escolhido do Senhor, os filhos do Senhor, né, o povo escolhido de Deus. Mas Deus não escolheu o povo israelita. Ah, não, porque eu acho eles muito bonitinhos, muito queridinhos, então só quero salvar eles. Não foi isso. Deus deu a missão a eles de passarem para nós que não éramos judeus, que não somos judeus, né, para nós sabermos das boas novas de Jesus. Mas só que os judeus não queriam passar essa palavra. Então, aí Paulo e Barnabé, né, passam a ser os apóstolos que vão passar a mensagem adiante, ou seja, vão para os confins da terra, né? Vão pegar e passar o evangelho para os gentios, aqueles que iriam ser, pronto, nós que não somos judeus. Então, no 48 diz: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Ou seja, você já viu que você, por exemplo, que é não judeu naquele tempo, ouvir só que os judeus é que são o povo de Deus, povo escolhido, que vão ter a salvação, e você fica ali, ai meu Deus, quem me dera, tipo assim, e de repente chegar alguém e te dizer, olha, a partir de hoje, tá vendo a salvação que os judeus têm? Você também tem direito, porque Jesus veio, morreu por ti.
Então imagina a alegria desse povo receber essa notícia, de saber que, uau, também já posso ser filha de Deus, também posso ser também posso morar no céu com o Senhor, posso ser salva. Sim, pode ser, mas tens que aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Esse é o passe, esse é o passaporte, como é o visto para o céu é aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. E eles ali todos alegres, né, por ouvirem aquela novidade, saberem que tipo, ok, que bom, ok, se é só isso, então eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Tem mais, tens de te arrepender dos pecados, então vou me arrepender dos pecados e vou andar conforme Jesus andou, andar aqui em santidade. E santidade é buscar todos os dias. Ninguém vai ser santo, vamos morrer, vou virar santa. Não, ninguém vira santo, não. Isso é um erro. Ninguém vira santo. Mas nós temos que procurar a santidade. Procurar a santidade é que dia após dia viver segundo o que agrada ao Senhor. Aquilo que eu fazia eu já não faço mais, porque antes eu não tinha Jesus. Agora que eu tenho Jesus, vou andar no outro caminho. Estou andando no caminho de Jesus. Então se eu mentia, não vou mentir mais. Porque não quer dizer, não vou mentir. Uma mentirinhazinha. Não, o problema não é a mentirinhazinha. É que as pessoas que vivem da mentira. Tem aquelas pessoas que, eu sou bem rico e vivo assim, e afinal é pobre. Vive da mentira. Eu faço isso, eu trabalho com isso, quer dizer, passa a vida a mentir, que trabalha naquilo, afinal não trabalha. Ou seja, o viver da mentira tem que acabar. Agora, aquela mentira que, sem querer, falei no meu filho que vou comprar, afinal não comprei. Se você puder evitar de mentir, melhor. Certo? Mas vão ser coisas que de vez em quando você vai até falar com alguém. Não, já estou a chegar, nem saiu de casa. Não era minha intenção mentir, mas pronto, já acabou por sair. São coisas que você consegue com o tempo ir corrigindo e vai corrigir, vai conseguir. Quando você der conta, já não está fazendo mais o que você fazia, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Então, quando a palavra de Deus diz corrige o teu caminho, corrige a tua vereda, é você parar de fazer aqueles pecados que você sabe que faz e você consegue dizer que não vou fazer mais. Então você para de fazer. Então é esse conserto que nós precisamos fazer. Deixar as coisas velhas e começar a fazer coisas novas. Se eu antes mentia, agora você é uma pessoa que vou falar a verdade. Se eu antes ofendia os outros, não conseguia falar sem sair cobras e lagartos da minha boca, eu vou parar de fazer isso porque não agrada a Deus. Então é esse, o viver em santidade é esse. Todos os dias você eliminar uma coisa. Isso vai fazer o quê? Com que você continue a andar nos caminhos do Senhor. Não vai te fazer um santo. Você não vai ser santo. Quando morrer, não, fulano fez milagre e virou santo. Não, isso não existe. Você vai se santificar para manter, preservar a tua salvação e as pessoas que estão ao teu redor verem essa transformação. As pessoas que estão ao teu redor, que veem o que você era e você já não é mais, também virem para esse caminho que é o caminho da verdade, que é Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Vida que é vida eterna, não é viver aqui na terra, acabou, não. Você vai continuar a viver. O teu corpo físico morre, mas a tua alma continua uma vida eterna. A tua alma não morre. Nasceu, vai viver até a eternidade, até lá no céu. Ok? Então, é essa boa nova que esses judeus, né, o Paulo e Barnabé vieram trazer para os não-judeus. Essa aceitação, esse visto vitalício, vamos assim dizer. E eles se alegraram com essa boa nova. Então, continuando a leitura, no 49 diz assim: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui termina o 13. Essa parte onde diz que estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. O que acontece aqui? Explicando esse versículo. Isso é
é uma forma que os apóstolos tinham de tipo sacudir os pés, que eles se sentiram rejeitados por essas pessoas, né? Esses que foram incitados a virem contra eles, né? Fizeram que eles fossem expulsos da cidade, como quem diz, eles tinham uma posição de poder, vamos assim dizer, se calhar eram governantes, as mulheres que calhar eram mulheres de governadores, pronto, aqueles cargos de autoridade, vamos assim dizer. Eles é que fizeram com que eles fossem expulsos da cidade. E eles dois, Paulo e Barnabé, sacudem os pés e saem da cidade. Esse ato de sacudir os pés foi algo orientado por Jesus em Mateus 10. Se você depois tiver tempo e puder ir lá ler em Mateus 10. Mateus 10 está a descrição né, dos nomes dos apóstolos, né, diz o nome dos 12 apóstolos de Jesus, e começa uma, como é que eu posso dizer, uma orientação, um manual, vamos assim dizer, que Jesus passa para esses apóstolos. Olha, a partir de agora vocês vão fazer isso, vocês estão a andar comigo tem que ser assim, tem que fazer assim, tem que fazer toda aquela orientação que eles passaram, que ele passa para os apóstolos, como é que eles, sendo apóstolos de Jesus, seguidores de Jesus, tinham que se comportar, tinham que fazer, como é que seria a vida deles. Tudo está ali descrito para eles poderem seguir. E uma das coisas que Jesus orienta é o ato de sacudir os pés. O que é que significa? Sempre que vocês forem rejeitados, vocês vão sacudir o pé, vão tirar a poeira dessa cidade e vão sair, vão para outro. O que é que isso significa? Eu estou aqui a falar de Jesus para ti. Se você quer ouvir, você vai se alimentar daquilo que Jesus tem para ti. Não sou eu que estou a te alimentar, é o Espírito Santo através da palavra do Senhor que está a te alimentar. Se a pessoa não quiser ouvir, seja a mim, seja outra pessoa que vem falar de Jesus, porque tem aquela história, essa também só fala de Jesus, só fala de Deus, não quero ouvir. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado. Se você for falar com alguém e essa pessoa não quiser ouvir, ninguém é obrigado a ouvir, ninguém é obrigado a aceitar. Mas você que está a falar, você que está a evangelizar, você que está a falar de Jesus, também não é obrigado a ficar lá, insistir na pessoa que tem que te ouvir. Deus orienta os apóstolos, Jesus orienta, sacou dos pés, tira a poeira e vai para outra cidade. Sabes por que Deus fala isso? Porque tem pessoas que querem ouvir. Tem pessoas que têm fome e sede da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, nos tira do caminho do inimigo, das garras de Satanás, das prisões onde ele pega e põe as pessoas, das jaulas, e liberta. Você passa a ser uma pessoa liberta, uma pessoa livre. Então existem pessoas que estão em cativeiros que precisam de ouvir essa palavra, precisam de ser libertas, precisam de sair dessas jaulas, desses cativeiros. E você precisa de pregar para essa pessoa. Você precisa de falar para essa pessoa ser liberta. Aqueles que querem continuar na jaula da mentira, da cegueira, o que você pode fazer por essa pessoa? Continua a orar. Já não vais falar mais com ele, a pessoa não quer ouvir. Você não pode fazer nada, não é pela força que você vai pegar e vai fazer com que essa pessoa saia desse caminho. Então você vai sacudir os pés, sacudir a poeira e vais para outra pessoa que quer ouvir, porque tem muita gente que quer ouvir. Tem muita gente que quer ouvir, tem muita gente que tem sede. As pessoas às vezes só não sabem onde procurar. Como começar? Eu quero ler a Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu não sei como ler, eu não entendo, eu começo a ler, não entendo. Então são essas pessoas que nós devemos ajudar. São essas pessoas. Estamos aqui nessa live, aqui estou em Portugal, aqui em Portugal são 21h11, em Angola são 22h11, em outros países mais não sei quantas horas. Minha prima tá na Rússia, estão mais 3 horas. Quer dizer, a pessoa se sacrifica, tira esse tempinho, 30 minutos das tuas 24 horas para ouvir a palavra. Tem aqueles que não querem, não, eu estou a perder meu tempo, esses 30 minutos, podia estar a ver uma série na Netflix, não quero ouvir. Então essas pessoas, o que eu posso fazer? Sacudir os meus pés, tirar minha poeira com muita tristeza e pegar e continuar para nós que estamos aqui a tirar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora das 24 que Deus nos deu para ouvir a palavra, para ouvir o que o Senhor tem para falar para nós, para ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Entendeste? Então tem pessoas que querem ouvir. Tem pessoas que têm sede da palavra. Tem pessoas que querem ouvir a palavra, querem saber a verdade, querem sair do cativeiro. Eu fui uma dessas pessoas, eu fiquei com sede, eu fiquei desesperada, eu precisava de entender, eu queria aprender. E eu fui buscar, eu disse, Senhor,
eu não sei, eu também não vou te largar. Eu não vou te largar, Senhor. Até eu aprender tudo, e eu vou viver a aprender. A vida vai continuar, e eu vou continuar a aprender. Que é assim, ninguém vai morrer sábio. Eu sei tudo da Bíblia, eu sei tudo da vida. Ninguém é sábio, porque eu acredito que Deus também limita. Para nós não ficarmos empoderados, bater no peito, eu posso, eu sei, eu sou mais, eu sou mestre. Então Deus também limita também a nossa capacidade, para nós não nos exaltarmos, queremos seja Deus também. Então, mas essa sede eu tinha, eu fui buscar. E eu creio que existem pessoas como eu que têm essa sede, pessoas até com mais sede. Então é essas pessoas que eu estou aqui, que é para passar aquilo que eu sei, aquilo que eu estou a aprender, porque eu estou a ler, estou a aprender com vocês. Deus também fala comigo. Eu às vezes desligo a live, quando eu termino de fazer a live, eu vou ouvir. Porque eu estou a falar, eu entendo que não sou eu, não são minhas palavras, não sou eu que escolhi o Espírito Santo. Então eu falo, às vezes não sei o que eu falei, eu vou lá assistir. Quando eu começo a assistir, eu falo, eu não me lembro de falar isso, eu não me lembro. Então me alimento também daquilo que o Espírito Santo está a alimentar vocês. Eu também me alimento, eu também aprendo com aquilo que eu estou a falar, porque eu creio que o Espírito Santo está a falar através de mim. Então estamos aqui a aprender. Não pensa que você está perdendo o seu tempo. Não pensa que não, é um sacrifício para aprender, porque vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu falo com toda a certeza do mundo. Então é isso para hoje. A nossa leitura terminou aqui. Livro do capítulo 13 foi até bastante longo, mas o resumo, né, do livro do capítulo de ontem. Amanhã, se Deus quiser, Jesus não voltar, vamos ler o 14 e vamos continuar a crescer. Espero que conto com vocês, né? Amanhã é terça, vamos fazer também às 20, né? Nosso horário normal daqui, Portugal, Inglaterra, 20 horas, 21 da Angola. E aqui estamos, tá? Fiquem todos na paz. Vou orar por vocês. Que é para terminarmos. Que já nos esticamos também um bom bocado. Normalmente fazemos 30 minutos, mas acho que hoje passou um bocado. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Amém? Fechem os vossos olhos. Eu vou orar por vocês. Quem puder, fechar o olho, né? Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje, meu Pai. Obrigado, Pai Santo, pela Tua presença, Tua doce e bendita presença, Senhor, nessa noite, meu Pai. Obrigado por todo ensino, meu Pai. Obrigado por todo o alimento, Pai Santo, que transbordaste na nossa vida, Senhor. Nós cremos, Senhor, que nós seremos, que nós fomos alimentados, meu Pai. Nosso espírito, meu Pai, foi alimentado e saciado, meu Pai, com a Tua palavra, meu Pai. Te pedimos que o Senhor continua a derramar mais e mais e mais, meu Pai. O que saciou hoje, amanhã, nós precisamos de mais. Cremos, meu Pai, que a fome, em vez de ter sido saciada, aumentou mais e mais. Senhor, nós queremos mais aprender de Ti, mais ouvir de Ti, meu Pai. Nós queremos ser livres, queremos ser, Senhor, Teus discípulos nessa terra, meu Pai, Teus seguidores, meu Deus. Então, continua a trabalhar em nós o Teu querer, Senhor. Continua, meu Pai, a tirar toda a escama, toda a venda dos nossos olhos, meu Pai. Toda a cegueira espiritual, toda a surdez espiritual, meu Pai, abre o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, meu Pai, que possamos, meu Pai, receber mais e mais de Ti, meu Pai, e que essa palavra venha cair, meu Pai, em terreno fértil, meu Pai, que não sejamos só ouvintes, meu Pai, mas sejamos praticantes da Tua palavra, meu Pai, que possamos realmente, meu Pai, colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que ouvimos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, cada dia mais, meu Pai, que possamos, meu Pai, ser mais parecidos contigo, meu Pai, e que outras pessoas consigam ver em nós, meu Pai, a Tua presença, meu Pai, a Tua vontade, o Teu amor, meu Pai, a Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, oro por cada pessoa aqui presente, meu Pai, e oro também por todas aquelas que irão assistir a live mais tarde, no outro dia, Senhor. Que a Tua presença, a Tua doce e bendita presença, meu Pai, esteja com cada pessoa aqui, cada filho Teu, cada filha Tua, Senhor.
Coloca, meu Pai, a vida de cada um, meu Pai, nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos, Senhor. Guarda-nos, capacita-nos, encha-nos, Senhor, de sabedoria vinda do alto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, oramos pelos filhos, meu Pai, pelos maridos, pelas esposas, Senhor, pelos casamentos, meu Pai. Oramos por uma porta de emprego para quem precisa, meu Pai. Dê sustento, meu Pai, dê providência, meu Pai, que não falte nada na mesa dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus oramos, entregamos essa noite, meu Pai, os nossos sonos e sonhos nas tuas mãos, Senhor. E entregamos também o dia da manhã, meu Pai. Em nome de Jesus assim oramos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Amém. Fiquem com Deus. Uma feliz noite para todos. Fiquem na paz de Cristo. E a gente se vê amanhã. Beijo, beijo. Um beijo grande para todos. Tchau.